muitíssimo obrigada, deputada Paula Belmonte. Agradeço Vossa Excelência e, na pessoa de Vossa Excelência e do excelentíssimo senhor deputado General Peternelli, eu cumprimento todas as autoridades que fazem parte dessa audiência pública, todos os palestrantes, deixando claro, desde logo, que respeito todos os pontos de vista e quero muito ouvir as ponderações, críticas, com certeza construtivas, a esse projeto que, a partir do momento que Vossas Excelências nacionalizaram, passa a ser nosso projeto. E a espinha dorsal desse projeto tem o fim de concretizar um princípio que norteia toda a política nacional para crianças e adolescentes, que é o princípio da preservação do melhor interesse das crianças e adolescentes. Então, tanto o projeto que tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, como o projeto que a deputada Paula Belmonte, o deputado General Peternelli apresentaram na Câmara Federal, são projetos que trabalham com a criança real, com a criança concreta, e que buscam, na verdade, é um projeto que busca preservar, prestigiar, concretizar o melhor interesse da criança. E por que eu estou destacando isso? Porque, infelizmente, muitas decisões judiciais e muitos fóruns de debate do direito da criança e adolescente, em especial dessa temática da adoção, não prestigiam o melhor interesse das crianças, mas prestigiam o Sistema Nacional de Adoção. São perspectivas nestas decisões judiciais e nestas análises, em muitos fóruns, são perspectivas frias, são perspectivas que afastam a afetividade, a espontaneidade, que é marca característica do povo brasileiro, e que colocam a fila de adoção à frente do encontro entre crianças, adolescentes e suas famílias. A fala do general Peternelli foi um dos móveis, vamos dizer assim, um dos estopins para eu iniciar, pedir a instalação, propor a instalação da frente parlamentar na LESP e depois de muitos encontros, de muitos relatos, apresentar esse projeto. Por quê? O que eu ouvia quando eu pedi a instalação da frente parlamentar pela celeridade na adoção de bebês, era que não havia bebês para serem adotados. O que eu mais ouvi foi o seguinte: essa sua frente parlamentar ela é inútil, porque quando aparece um bebê na fila da adoção, ele não fica 2 semanas aguardando, porque a procura por bebês é muito elevada. O que esses críticos não disseram e não dizem, e a fala inicial do general Peternelli é importante para destacar isso, é que pode até não haver bebês na fila da adoção, mas há muitos bebês abrigados, Como a deputada Paula Belmonte chamou a atenção no início, há muitos bebês institucionalizados, há muitos bebês envelhecendo em abrigos, perdendo a chance da adoção. E por que isso acontece? Isso acontece porque nós temos uma burocracia muito grande, porque, infelizmente, as defensorias públicas, em especial no estado de São Paulo, mas sei que isso ocorre em outros estados da federação também, insiste em propor recursos sabidamente fadados ao insucesso para deixar essa criança que está abrigada, mas não está na fila da adoção, para deixar essa criança no seio da família biológica, ou, pior, para fazer com que esta criança volte para o seio da família biológica. Muitas vezes, quando os próprios genitores já declararam que não querem a criança, muitas vezes, quando a própria família estendida já declarou que não quer a criança. Em um dos eventos que eu organizei na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, houve uma manifestação da Defensoria apresentando com orgulho que conseguiu anular um caso, uma adoção
realizada 11 anos antes, ou seja, a criança já estava há 11 anos no seio de uma família. A Defensoria conseguiu, né, anular uma adoção realizada 11 anos antes, porque a mãe biológica, que era uma mulher que tinha uma dependência química, não tinha sido notificada pessoalmente, mas era ela própria quem havia entregue a criança logo após ter dado à luz. Então, a Defensoria considera como um sucesso retirar uma criança de uma família que a ama, retirar uma criança que está absolutamente adaptada ao seio daquela família, né? Porque, vamos dizer assim, uma formalidade não teria sido observada, sendo que é inequívoco que aquela mãe não queria aquele bebê. Então, são muitos os exemplos em decisões judiciais, em relatos que nós colhemos nessa frente parlamentar, a evidenciar que as formalidades são colocadas na frente do real interesse das crianças, que esse sim haveria de ser o fio condutor de toda e qualquer política de adoção. Nesse projeto, nós buscamos implementar medidas muito práticas, muito objetivas, que favorecerão a desinstitucionalização das crianças, a colocação dessas crianças em lares que não sejam lares provisórios. Daí, abrir portas para que a família que já esteja habilitada a adotar possa receber uma criança que ainda não está com a sua situação jurídica definida, mas que os fatos evidenciam que, ao fim e ao cabo desses processos absolutamente injustificáveis, né, que são arrastados por um biologicismo, se é que existe o termo, que impera, né, na defensoria pública e na atuação de muitos agentes, muitos operadores do direito, essas famílias que já estão habilitadas para adoção seriam preparadas para receberem crianças que estão com essa situação ainda indefinida, assinando um termo, né, de que estão conscientizadas de que, caso a situação se resolva e a criança tenha que ser devolvida para a família biológica, a família vai ter que devolver. Entretanto, se a situação jurídica se resolver e houver a definição de que a criança vai para a fila da adoção, esta família, que já está habilitada para adotar, que também funcionou como acolhedora, terá prioridade na adoção desta criança ou adolescente. Quem ganha com isso? A criança ou o adolescente, que não passará por outra quebra de vínculo. É muito traumático para uma criança que já não pôde ficar com a família biológica, né, por qualquer situação, ter uma nova quebra de vínculo. Então, quebra o vínculo com a família biológica, vai para a família acolhedora, quebra o vínculo com a família acolhedora, vai para o abrigo, quebra o vínculo com a equipe do abrigo, vai para a adoção. Então, nós queremos dar alguma estabilidade, né, psicológica e emocional para essas crianças. Um outro ponto relevante no projeto: o projeto proíbe a retirada de crianças do seio de famílias em que elas estejam bem tratadas, bem cuidadas, a não ser que tenha havido subtração de criança, compra e venda de criança, a não ser que tenha havido algo muito grave, que a criança seja maltratada. Se estivermos diante de uma criança amada, ela não será retirada do seio da família. Casos, né, muito momentosos, recentes, evidenciam que crianças vêm sendo retiradas do seio de suas famílias porque, teoricamente, teria havido, vamos dizer assim, um equívoco no cumprimento da fila para a adoção. Houve até um caso recente em que o juiz errou a ordem da fila e a criança foi retirada e só foi devolvida para sua família por força da pressão popular. Então, o projeto inova nesse sentido, novamente colocando a criança acima do sistema. Eu sou professora de Direito Penal, são muitos os casos que eu já analisei como professora, como advogada, de situações de adoções, vamos dizer assim, adoções por afinidade,
e que tentaram punir criminalmente os pais, e houve o reconhecimento do valor moral, do valor social daquele ato, né? E é intrigante que o direito penal não pune esses pais por reconhecer a importância da ação, mas o âmbito civil, né, as varas de criança e adolescente, em nome de um sistema, está punindo esses pais com a perda da criança, muitas vezes que já está no seio dessa família há 3, 4, 5 anos. Então, esse projeto inova muito também nesse ponto. O projeto é importantíssimo porque permite que famílias habilitadas visitem abrigos. Eu conversei com pessoas que coordenam abrigos e com casais que estão habilitados, ou pelo menos no processo de habilitação para adoção, e essas pessoas repetem ou ouvem um verdadeiro mantra de que elas não devem ir à procura do seu filho. Eu não estou falando de pessoas despreparadas, estou falando de pessoas que passaram por todo o processo de preparação. Elas são praticamente proibidas de irem à procura do seu filho. Elas são orientadas a ficarem esperando o telefone tocar. Os dirigentes de abrigo, que estão há longo tempo nesse trabalho, nessa atividade, falam com clareza sobre a mudança de política. Antigamente era comum que as pessoas que queriam adotar visitassem as instituições para poderem, vamos dizer assim, para além do processo de habilitação, buscar os encontros de alma. Hoje o sistema é frio, a pessoa tem que esperar o telefonema, ela não tem nenhuma liberdade para conhecer, para buscar, para criar identidade com uma criança. Quando nós incentivamos as visitas dessas famílias habilitadas, nós facilitamos, por incrível que pareça, nós facilitamos aquela adoção que os formadores de opinião hoje tanto pedem para ocorrer, que é a adoção tardia e a adoção das crianças com alguma deficiência. Porque muitas vezes o casal ou a família habilitada vai procurar um bebê e quando entra na instituição se apaixona por uma criança com mais idade ou por uma criança com deficiência. Aliás, muitos os relatos de pessoas que podiam fazer isso no passado e adotaram suas crianças já com mais idade, já com deficiência. O projeto também implementa a busca ativa. Hoje, muito se fala da busca ativa, mas é uma busca ativa na fila para adoção. Ou seja, deu um corte aqui, não sei se está sendo... Estão me ouvindo? Deu um corte aqui para mim? Estamos sim. Ok. As famílias que estão na fila para adotar, já habilitadas, poderiam fazer uma busca ativa, muitas vezes auxiliadas por ONGs, daquelas crianças que estão na fila, já disponíveis para adoção. Mas é praticamente impossível, da maneira como tudo funciona hoje, fazer uma busca ativa nos abrigos. E como bem disse o general Peternelli, nós temos 5.000 crianças na fila para serem adotadas, estamos, obviamente, arredondando, e mais de 40.000 nos abrigos. A busca ativa que tem que ser feita é a dos abrigos, porque é lá que as crianças estão envelhecendo. Por que eu decidi levantar esse tema, que é um tema polêmico, venho sendo bastante atacada desde que levantei o tema, recebi, inclusive, e-mails pitorescos de autoridades sugerindo que eu retirasse o projeto, é curioso, né? Como as pessoas defendem a democracia, mas têm dificuldade para ouvir quando elas discordam. Mas por que eu levantei essa bandeira? Porque eu ouço muitos eventos, participo de eventos, acompanho eventos, e só se fala na adoção tardia, só se fala na adoção de crianças com deficiência, e aquele casal, aquela família que ousa dizer que tem preferência por adotar um bebê pequeno é tratada como uma criminosa, como politicamente incorreta, e ninguém para refletir por que as crianças só são disponibilizadas para adoção quando já estão numa idade em que elas têm menos chances de adoção. Ninguém para refletir como aprimorar esse sistema para que as crianças que fatalmente 2, 3, 4, 5 anos adiante serão disponibilizadas para adoção, entrem nessa tal fila em mais tenra idade.
né? Ninguém pensa em como evitar que as crianças envelheçam nos abrigos e, com isso, percam a sua chance de adoção, né? Então, nós temos que criar instrumentos para viabilizar, né, o encontro, não da fila dos adotáveis com a fila dos adotantes, mas da fila com os adotantes com as crianças que estão abrigadas. Este projeto, já é um projeto nosso, não prejudica em nada o programa de famílias acolhedoras. Tá? Aquele programa de famílias acolhedoras, ele existe para aquelas famílias que não desejam adotar, que estão conscientizadas de que não poderão adotar, que inclusive recebem uma ajuda de custo para ficarem com essas crianças, enquanto essas crianças estão passando por um processo de reinclusão na sua família biológica. Então, esse nosso projeto não prejudica em nada o trabalho das famílias acolhedoras. Ele só viabiliza que famílias habilitadas a adotar passem por um preparo para funcionarem também como família acolhedora de uma criança que, em sendo liberada para a adoção, ficará com esta mesma família. Eu fiz teleconferência com ONGs que trabalham com famílias acolhedoras e, assim, os números mostram que a maior 50%, pelo menos 50% das crianças que passam por famílias acolhedoras findam seguindo para a adoção. Os outros 50%, que são as crianças que retornam para o seio da família biológica, não raras vezes voltam para os abrigos. E aí já num momento da vida que dificulta muito a adoção. Então, o próprio trabalho bem feito das famílias acolhedoras, e eu as parabenizo aqui, evidencia que nós temos que desburocratizar esse processo de destituição do pátrio poder, que nós temos que discutir essas linhas ideológicas que insistem em deixar a criança com uma família biológica que não a quer, né? Que nós temos que discutir essas linhas ideológicas que, quando se fala em tirar a criança de mãe drogadicta, né, entendem que a mãe tem que ser tratada para ficar com a criança a qualquer custo, colocando a ideologia desses grupos acima do interesse da criança, porque deixar uma criança com uma mãe que já se tentou tratar e ninguém conseguiu tratar, numa situação de rua, numa situação de drogadição, colocar uma criança com o potencial de ser agredida, violentada, né, e em tenra idade cooptada para o tráfico. Então, eu sei que é uma fala contundente a minha, eu sei que é uma fala que assusta, e quem conhece meu passado sabe que eu jamais corroboraria retirar a criança de alguém por questão econômica, jamais, que vem de uma família simples, de pais, mães, avós que se dedicaram imensamente aos filhos, e eu conheço N casos no mesmo sentido. Agora, quando existe uma situação de drogadição, em que a pessoa teve a chance de se tratar, não se tratou, deixar uma criança nesse contexto é colocar o interesse da criança no final da fila. E a ideologia que permeia, né, muitas defensorias Brasil afora está sendo colocada acima do interesse das crianças. O nosso ordenamento jurídico já permite, né, a entrega legal, quando a mulher é orientada, conscientizada ali, já na maternidade, mas nós estamos vivenciando uma dificuldade para essa mulher realizar essa entrega, né, intrigantemente por grupos que insistem em deixar essas crianças em situação de vulnerabilidade. Então, é um projeto importantíssimo. Eu agradeço imensamente o general Peternelli, a deputada Paula Belmonte, por nacionalizarem esse projeto. Eu fico à disposição de todos os palestrantes, né, seja aqui neste evento, seja em outros eventos, para dialogar sobre esse projeto, eventualmente aprimorá-lo, mas, né, eu insisto que entre o politicamente correto, né, e a preservação dos direitos, da segurança, da saúde, né, inclusive mental e psicológica das nossas crianças, eu fico, né, com esse segundo caminho. Por força de estarmos aqui na comissão
do interesse da criança e do adolescente, eu fecho a minha fala pedindo encarecidamente que, numa outra oportunidade, possa esta comissão, e eu já me voluntario a participar também, refletir sobre o desmonte da pediatria no Brasil. Isso é um tema que eu venho acompanhando já há algum tempo. Muitos hospitais públicos, equipamentos públicos estão colocando clínicos gerais para atenderem crianças, as equipes da saúde da família não contemplam pediatras, não é uma questão aqui classista, né? É também uma preocupação com o interesse da criança, e eu também entendo que é importante, nesse momento de pandemia, onde jovens começam a falecer por Covid, que nós paremos para refletir sobre como efetivar a previsão constitucional de priorizar crianças e adolescentes também na distribuição dos recursos de saúde e de tratamento dessa doença tão grave. Com certeza haveria mais pontos, mas eu quero ouvir e fico aqui o tempo inteiro à disposição para explicar, para detalhar o que se entender que seja cabido. Mais uma vez, muito obrigada, parabéns à Câmara por essa iniciativa necessária. Muito obrigada. Muito grata, deputada. E